Aleluia, graça e paz, queridos, boa noite. Quero compartilhar aqui uma mensagem da parte de Deus que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, fortalecer a sua fé, e eu tenho certeza que essa é uma noite que será marcante na sua vida, porque o Senhor está aqui, amém? No livro de 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 15, glória a Deus, tem aqui uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua realidade. Eu gosto muito de falar o seguinte, que quando nós observamos, principalmente no Novo Testamento, claro, sobre o ministério de Jesus, ele desenvolvia 3 atividades importantes no seu ministério. Ele ensinava, ele pregava e ele fazia milagres. E normalmente quando Jesus estava em um lugar, em uma cidade, em uma aldeia, uma multidão o seguia. Era muito comum uma multidão seguir a Cristo. Só que no meio dessa multidão existia 3 grupos de pessoas diferentes. O primeiro grupo era aquele grupo que seguia Jesus somente por curiosidade. Eles diziam, vamos seguir somente para ver o que ele vai fazer, o que ele vai dizer. Seguia somente por curiosidade. O segundo grupo de pessoas que seguia Jesus era o grupo de pessoas que seguia somente para criticá-lo. Este homem come com os pecadores, este homem cura no dia de sábado, enfim, somente criticava. E o terceiro grupo, que eu creio que está aqui nesta noite, era o grupo daqueles que seguiam porque estavam sedentos da presença e da palavra de Jesus. Tem alguém comigo aqui hoje? Aleluia! E Jesus se deparava com pessoas da mente distraída. Eram aquelas pessoas que enquanto ele estava pregando, falando, não conseguia captar, entender, porque estavam distraídos com outras coisas. Jesus também se deparou com pessoas com a mente superficial. Apesar de suas palavras serem profundas, as pessoas não conseguiam mergulhar nas palavras de Jesus, porque a sua mente era uma mente superficial. E Jesus também se deparou com pessoas que tinham uma mente totalmente fechada. Por mais que ele falasse riquezas dos céus, as pessoas não recebiam porque sua mente estava fechada. Mas também Jesus encontrou um grupo de pessoas que tinham não somente a mente, mas também o coração aberto para receber tudo o que vinha dele. E eu tenho certeza que você faz parte desse grupo. Está aqui hoje porque está disposto a receber tudo que Jesus preparou para você, amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Amém? Queridos, o livro de tanto 1º e 2º Reis, são livros que mostram determinados períodos na vida do povo de Israel, da nação de Israel. Homens que Deus levantou e pessoas que não valorizavam oportunidades que Deus havia dado para liderar, para influenciar, para abençoar a nação. Houve reis bons, tementes a Deus, que foram bem-sucedidos na sua liderança, mas também houve reis que tiveram seu coração totalmente desviado do Senhor e, em consequência disso, a nação sofreu e eles também. E alguns reis assumiam o reinado e eles se dedicavam muito em conquistar territórios, em conquistar terras, em ganhar guerras e batalhas. E nesta ocasião, neste período, eles fizeram uma aliança, se uniram Judá, Israel e Edom. Fizeram uma aliança, se prepararam para conquistar novos territórios. E como o propósito deles era conquistar muitas terras, conquistar muitos lugares, eles sentiram a necessidade de fazerem uma aliança, de se unir, e assim fizeram.
e estrategicamente começaram a caminhar por um certo lugar para preparar uma emboscada e pegar os inimigos de surpresa. E deram uma volta tão longa, tão extensa, que depois de 7 dias caminhando, tem alguém me ouvindo e entendendo? Diga amém. Depois de 7 dias caminhando, observe que esses exércitos haviam se preparado para a guerra, haviam se preparado para a batalha, haviam se alimentado bem, haviam esquematizado toda a estratégia de guerra para atacar e vencer. Essa era a meta, esse era o objetivo de todos que estavam unidos nesta batalha. Vamos ganhar, vamos perder. Somos pessoas bem treinadas, bem preparadas, e nós iremos vencer essa guerra, nós iremos derrotar os nossos inimigos e nós iremos conquistar novos territórios. Esse era o objetivo comum, esse era um objetivo coletivo daqueles 3 exércitos que haviam feito uma aliança para vencer uma guerra. Porém, depois de 7 dias, levando mantimento, levando água, comida para os soldados, depois de 7 dias, eles foram surpreendidos com a notícia de alguém, dizendo: a água acabou, não existe mais alimento, não existe mais água, não temos condições de avançar em direção aos nossos inimigos, não temos mais condições. E então pensaram: não temos como seguir e não temos mais como voltar para o nosso território, não temos condições nem capacidade de suportar 7 dias voltando para o nosso território, para a nossa cidade. Estamos sem água e sem comida, os nossos recursos se acabaram, não tem outra saída. E aquele ambiente de pessoas que haviam projetado uma conquista, aquele lugar, aquele ambiente de pessoas que haviam se preparado para vencer uma guerra, vencer e conquistar novos territórios, agora se tornou um ambiente de desistência, um ambiente de desespero e um ambiente de escassez. Não tinha mais recursos. E agora eles sentem a pressão e sentem sobre si uma sentença de morte. Os nossos soldados, os nossos guerreiros irão desfalecer nesse deserto. Até que Josafá, um dos reis, se levanta e diz assim: mas não há aqui um profeta de Deus para consultarmos a ele, para que ele busque orientação divina e venha nos dar instruções sobre o que devemos fazer. A situação estava tensa, de sorte que eles sentiram a necessidade de chamar um profeta, de chamar um homem de Deus, porque um homem de Deus, eles sabiam que teria uma palavra do céu para aquele povo. O homem de Deus teria uma mensagem de direcionamento, o homem de Deus teria uma mensagem de esperança, o homem de Deus teria uma mensagem de consolo para aquele exército que estava desistindo, desesperado e vendo que seus recursos haviam acabado. Então procuraram Eliseu. E quando procuraram Eliseu, contaram a situação, contaram a história. Olha, profeta, nos preparamos para essa viagem, para essa guerra, só que fomos surpreendidos, nossos recursos acabaram, não tem mais água, não temos mais condições de prosseguir nessa viagem. E o profeta Eliseu respondeu: faça o seguinte, vocês vão cavar muitas cisternas nesse deserto, nesse vale. Vocês vão fazer muitas covas. Vocês vão trabalhar juntos, em equipe, no coletivo. E quanto mais cisternas, quanto mais covas vocês abrirem, melhor. Maior será o milagre. Ora, pastor Johnny, o exército estava cansado. O exército estava com fome. Os soldados já tinham pensado: vamos desistir. E essa palavra do profeta, pastor Rides, eles não queriam ouvir isso e nem fazer o que o profeta havia mandado, cavar covas. Estamos sedentos, estamos cansados
estamos sem forças, e agora existem duas ameaças, duas grandes ameaças. A primeira, sedentos, cansados e sem forças. A segunda, os nossos inimigos a qualquer momento vão nos atacar. E eles vão nos encontrar totalmente despreparados, enfraquecidos, e a nossa expectativa de ganhar a guerra vai se tornar numa verdadeira derrota. Só que mesmo assim questionando, mesmo assim sem entender, eles decidiram abraçar aquela palavra profética. Eliseu chega, e quando chega um homem de Deus, quando chega o profeta de Deus, aquele ambiente de escassez passa a ser um ambiente profético. Aquele cenário de crise passa a ser um ambiente profético, um cenário que seria a plataforma da manifestação e da intervenção de Deus. Porque aquilo que para nós, pega isso, aquilo que para nós é uma necessidade, para Deus é uma oportunidade de se manifestar. E eles abraçaram a causa e começaram a cavar cisternas, covas, em um tempo de crise, de escassez. Mas eles abraçaram esta palavra e começaram a cavar cisternas, covas, sem entender, mas tiraram forças de onde não havia forças, e trabalharam juntos com toda a motivação, com todo entusiasmo, dizendo assim: nós não entendemos o porquê, só sei que a orientação veio de um homem de Deus, e com certeza vai acontecer algo extraordinário. Antes de continuar essa história, permita-me dizer, compartilhar o que todos vocês já sabem. Nós estamos, como CB Vida, vivendo um tempo de expansão, de crescimento. E a palavra que Deus tem dado para a nossa liderança é: cavem cisternas, podem abrir mais covas, vocês vão expandir, preparem um cenário, façam isso. Só que a palavra que veio da parte de Eliseu foi: façam isso juntos. Repita comigo: juntos. A palavra veio: façam isso juntos, cavem, e começaram a trabalhar. E nós, como CB Vida, estamos crescendo porque a igreja tem abraçado a palavra que tem saído da boca de Deus. Estamos expandindo projetos de conquista, casa de paz, que envolve toda a igreja, não é, pastor Rides? Isso é cavar cisternas, porque onde cavarmos cisternas, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagres. Então, queridos, fizeram isso. E Eliseu diz assim: olha, não haverá vento nem chuva. E aí eles ficam tristes. Por quê? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo: não haverá sinais. Não haverá sinais. Não haverá chuva e não haverá vento. Contudo, este vale, estas cisternas, estas covas serão todas cheias e irão transbordar de água. Deixa eu liberar uma palavra aqui do céu sobre a sua vida. Eliseu estava dizendo assim, ó: mesmo que vocês não vejam sinais, a palavra já foi liberada. Por mais que não haja sinais, a palavra já foi liberada. E quando a palavra do Senhor sai da boca dele, já começa a gerar coisas extraordinárias e impossíveis. Aleluia. Fizeram isso. E Eliseu disse: não se preocupe, só preparem o cenário. Não precisa vocês se preocuparem mais com nada. Se esforcem. Eu sei que cavar cisternas é difícil, requer sacrifício, requer esforço, requer dedicação, requer unidade. Mas vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Não olhem para as limitações, não olhem para a falta de recurso, não olhem para a fraqueza de vocês. Vocês podem fazer isso. Vamos para cima. E começaram a trabalhar. A palavra já tinha sido liberada. Permita-me contextualizar esta mensagem.
Talvez você veio aqui nesta noite, você que está nos assistindo também, tem uma história muito parecida, muito semelhante com a desses soldados. Você se preparou para a guerra, você sonhou, você projetou muitas coisas, você criou muitas expectativas em todas as áreas da sua vida. E você disse assim: uau, agora eu vou conseguir. Fez alianças, buscou ajuda, buscou apoio. E disse: agora eu vou em busca desse sonho. Eu vou em busca desta conquista. E começou a dar os primeiros passos em direção a uma conquista, em direção a uma vitória, em direção ao alvo que você tanto sonhava. E começou a andar, no caso deles foram 7 dias. E você começou a dar passos em busca disso, em busca dessa realização, em busca de uma carreira, em busca de alcançar algum tipo de conquista na sua vida. E depois de alguns passos, você foi percebendo que as suas forças estavam diminuindo. Você foi percebendo que os seus sonhos começaram a ser esmagados. Você começou a sentir as pressões da vida e começou a olhar para si mesmo e percebeu que você já não tinha mais recursos de prosseguir, já não tinha mais condições de lutar, já não tinha mais forças para reagir diante de tantas situações que ameaçavam a sua fé, a sua esperança e a sua vida em alguma área. E aí você percebeu: não tenho mais condições de prosseguir. Os meus sonhos, as minhas expectativas, tudo aquilo que eu projetei, não vou conseguir alcançar, porque eu percebi que já não tenho mais água, eu já percebi que já não há mais alimento. E eu senti também que as pessoas que eu chamei para me ajudar, que eu procurei aliança, me relacionar, desapareceram. São pessoas que já não podem mais somar, são pessoas que já não podem mais me ajudar nessa situação. Só que tem um detalhe: mesmo com fome, com sede, mesmo nessa situação de desistência, de desespero e de crise, você veio hoje para este culto. Você veio para um ambiente diferente, que é um ambiente profético. E o fato de você estar aqui nesta noite é que você está recebendo uma palavra que está saindo da boca de Deus. E se você abraçar essa palavra e tiver uma atitude de fé prática, abraçar, acreditar, crer e se esforçar para isso, você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você se identifica com essa história? Você sente que já não tem mais forças? Você está pensando em desistir? Ah, pastor, eu lutei tanto pelo meu casamento, eu lutei tanto pelo meu matrimônio, eu lutei tanto e já estou sem forças. As águas se acabaram, os recursos se acabaram, não tem mais. Ah, pastor, mas eu me esforcei, eu lutei tanto pelo meu ministério, eu sonhei tanto com uma empresa e acabei fracassando, falindo. Pus todas as minhas energias, meus esforços, sonhei com isso e percebi que no meio da jornada, no meio da caminhada, fiquei sem forças. E agora estou em um ambiente de desistência, desespero e escassez. Mas repito, você veio ouvir uma palavra de Deus. Você veio hoje aqui ouvir uma palavra de Deus. E esta palavra é: não desista. Pegue a pá e comece a cavar cisternas. Está entendendo a palavra? Não desista. Cave cisternas. Dedique-se mais. Esforce-se mais. Vá além das suas forças. Você vai conseguir.
Deus está olhando para você dizendo: eu preciso ver uma atitude prática da sua fé. Pegue a pá e comece a cavar. Isso envolve sacrifício, esforço. Você vai se sujar, você vai talvez se humilhar. Só que tem um detalhe: o ambiente está sendo preparado para uma intervenção de Deus. Alguém está comigo recebendo esta palavra? Aplaude o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! E o que me chama a atenção é que Eliseu, o profeta do Senhor, dá duas orientações para aquele exército sedento. A primeira coisa, Eliseu faz um pedido: traga-me um arpista. Outra versão diz um tangedor. Outra versão diz: traga-me um músico. Olha aí, e aqui nós temos vários, e no nível bem elevado, não é, Chico? Traga-me um músico. Eu preciso de adoradores perto de mim. Aí alguém pode ter dito assim: mas Eliseu, o cenário é de crise, é de desistência, é de escassez. Estamos no deserto, estamos em um vale seco, estamos passando por uma crise terrível. Não importa, eu quero adoradores perto de mim, que irão adorar o nome do Senhor nesta noite. Aí Eliseu diga: traga-me um arpista, um músico. Aí chegaram. Tinha uma tecladista, tinha um guitarrista bom com o dedo ungido, olha aí, tinha violão, tinha baixo, tinha bateria. Aí eles começaram a tocar. Alguém pode levantar a mão, porque eu estou sentindo uma atmosfera diferente. Algo está sendo gerado aqui nesta noite. Há um poder sobrenatural. Onde tem adoradores, onde tem adoração, tem manifestação do céu, do céu. Levante a sua mão e só adora, só adora, só adora, só adora. Eliseu disse: eu quero adoradores, eu quero adoradores. Tem adoradores aqui, tem adoradores, tem adoradores. Abre a boca e começa a adorar. Que esse seja o tempo de adoração. Esquece a crise, esquece a desistência, esquece a escassez. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar, comece a... O ambiente de escassez se tornou um ambiente de adoração. Ah, Jesus, oh, vontade de pregar. Aquele ambiente de escassez, de crise, de desistência, se torna agora um ambiente de adoração. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Está enfrentando uma crise em casa. Está enfrentando uma crise no casamento. Você está enfrentando uma crise, uma escassez muito grande na sua família. Então o Senhor está dizendo: quando chegar lá, diga: a partir de hoje, este ambiente se torna um ambiente de adoração, onde o centro será a presença de Deus, onde a adoração será elevada todos os dias ao Deus Todo-Poderoso. Adoração. E quando começaram a adorar, quando eles começaram a adorar, deixaram de respirar,
o ambiente de escassez e de crise e começaram a respirar um ambiente celestial, uma atmosfera celestial. Depois da adoração, Eliseu orienta o povo, dá algumas instruções. Adoração, instruções e revelação aconteceu naquele momento. Adoração, instruções e veio também uma revelação da parte de Deus. Comece a cavar cisternas. Comece a cavar cisternas. Apesar da condição de vocês, cansados, sedentos, fracos, sejam determinados e abracem essa causa. Comece a cavar cisternas. Se esforce um pouco mais. Depois que começam a adorar, a Bíblia diz que aquele ambiente mudou. Pessoas cansadas, que estavam pensando em desistir. Quando Eliseu, o profeta, olha assim, ó, ele conseguiu ver todos envolvidos naquela obra. Eu vou repetir essa palavra. Quando o profeta olhou, ele conseguiu ver todos com uma pá na mão, investindo e envolvidos com casas de paz. Quando o profeta olhou, ele viu todos envolvidos com projeto de construção e de expansão. Quando o profeta olhou, ele conseguiu ver todos comprometidos e envolvidos com a obra do Senhor. É esse exército que Deus tem levantado na CB Vida. Pessoas que acreditam na palavra profética e pessoas comprometidas verdadeiramente com o reino. Porque não adianta ter uma boa intenção se você não tem compromisso. Você precisa ter boa intenção e também ter um verdadeiro compromisso. Fizeram isso. No dia seguinte, eu preciso que você repita isso comigo. No dia seguinte, diga para a pessoa que está do seu lado, diga, no dia seguinte. Agora lembrei do salmista, o choro pode durar mas a alegria vem. Aleluia, ó igreja boa de Bíblia, aleluia. No dia seguinte, pela manhã, bem cedo, Eliseu disse: olha, faça o seguinte, traga uma oferta e vamos oferecer ao Senhor uma oferta de sacrifício. Para que, Eliseu? Essa oferta será uma oferta de gratidão a Deus. De gratidão. Mas por quê? As covas ainda estão vazias, as cisternas ainda estão vazias. Aí eu imagino Eliseu dizendo: pois é, mas essa é uma atitude de fé. Quem recebe uma palavra profética já começa a agradecer antes mesmo do milagre acontecer. Tem alguém que já pode começar a agradecer a Deus? O que você tem pedido de Deus? O que você está pedindo do Senhor? Se eu fosse você, já começava a agradecer hoje. Hoje. Porque no outro dia, pela manhã, bem cedinho, não houve chuva, não houve vento, só que eles puderam ver correntes de água chegando e enchendo todas as cisternas que haviam sido cavadas. Pela manhã, esse aqui é um momento muito profético. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que amanhã, bem cedo, você vai ter surpresa de Deus na sua vida.